1999, 11 de agosto de 99. Ativação do quarto portal 1111, 11 de agosto. Então, a ativação do quarto portal ocorreu nesse dia e ocorreu durante um eclipse solar que também se deu às 11 horas e 11 minutos do horário de Greenwich. Se vocês forem verificar, existem registros aí daquela época que provam isso. E eu sei bem porque eu acompanhei diariamente, participei diariamente de cada detalhe disso tudo. Uma grande quantidade de luz e amor esteve presente nesse momento desse portal. Foi um tempo de grandes realizações espirituais por toda a Terra, que na linguagem humana não há condições de se descrever, nenhuma. Houve algumas mudanças pelo planeta, mas todos os focos de luz e unidade do planeta não foram afetados assim muito diretamente. Isso foi ocorrendo com o tempo. A zona de união entre o céu e a terra esteve muito mais próxima depois disso. Foi uma fusão final que foi realizada com a participação dos nossos irmãos das estrelas, que tem um trabalho gigantesco com a Terra, muito grande. Então, as pessoas ficam falando sobre os extraterrestres, pleiadianos e tudo mais. Se vocês soubessem o trabalho gigantesco que eles têm com a humanidade da Terra e ninguém fica sabendo, não é divulgado, vocês não iriam acreditar. É muita coisa. Então, a sombra da Lua demarcou, nessa ocasião, as transformações geológicas necessárias para os resgates kármicos. Então, um dia eu vou mostrar para vocês sobre isso. Foi incrível como houve o eclipse, né? E a sombra da Lua projetada na Terra, e no giro da Terra, ela passou por determinados países. Na sequência destes locais, se vocês, quando apresentar para vocês sobre isso, vocês vão ver que são todos os locais onde a sombra iniciou até onde ela terminou, houveram transformações geológicas e vários outros tipos, e vocês também vão ficar pasmos de saber que onde a sombra da Lua passou é exatamente onde no passado houveram as antigas cruzadas do Oriente Médio, cruzadas que tiveram início na França e terminaram na Turquia, exatamente no início e no fim da sombra da Lua durante o eclipse. Então, eu estou dizendo isso para vocês entenderem que não tem ponta solta em tudo isso, não tem. Tudo é programado, tudo é minimamente calculado, tá? É assim fica mais fácil de entender os porquês, né? Porquê de uma série de terremotos que houve naquele local, ocasionando milhares de mortes, que foram desencarnes kármicos que tinham a ver de resgates ainda do tempo das cruzadas. E esse processo não parou por aí. Isto continua, faz parte de toda a transição da Terra, profundas transformações que vêm se dando, vêm acontecendo, geológicas, como aconteceu lá também, porque houve uma onda de acontecimentos de uma posição e depois retornou outra vez em direção à França. Então, isto era só o começo do que estava vindo por aí. Depois da entrada de Antarion, e depois da Terra passar por sua mudança do eixo magnético, realinhando a sua posição, apontando para o sistema do Sol central, ainda haverá mais ativações. Então, essas ativações são feitas em certas datas de tempo linear, como referência, porque o tempo linear, na verdade, já não mais existirá, né? Serão ativados interdimensionalmente. Serão, não, já estão sendo ativados interdimensionalmente, porque nós já estamos vivendo o estado de não-tempo. O que significa isso? O estado de não-tempo
significa que o nosso planeta está atravessando os seus pontos mais difíceis, críticos de toda a transformação, do processo dessa travessia toda para o grande salto quântico. Portanto, é uma fase de grande confusão, porque tanto o nível material como também consciencial, as pessoas estarão sem saber o que está acontecendo, como sempre. Pois as energias de duas dimensões estão não agindo ao mesmo tempo. Ainda como eu falei antes, tem um forte resquício da era anterior dentro das pessoas, que são as crenças ultrapassadas, as crenças mentirosas que não têm fundamento nenhum, que continuam dentro delas. Até mesmo nessas pessoas, eu vejo aqui as pessoas que são assim mais preparadas e tudo mais, e elas conversando normalmente, elas soltam as frases que não tem valor nenhum, é coisa que já foi, já aconteceu, não existe mais aquilo. A consciência alterou, mudou, foi lá para frente, e ela ainda está vibrando naquela situação limitada lá da velha era. Então, o processo está em nível inconsciente dentro dela, está arraigado lá dentro. E isso precisa mudar. E essa mudança não é fácil, porque numa família, uma pessoa está mudando, as outras não. E aí ela se transforma num patinho preto lá dentro, patinho negro, né? Então, passa a ser o bode expiatório, e, enfim, é o louco, o doido da família. Então, se você coloca uma maçã boa no meio de muitas maçãs podres, todas as maçãs podres vão começar a forçar a maçã boa a ficar podre também, bichada. Então, não é fácil, não é nada fácil, mas por isso que eu sempre digo, você tem que aprender a ser um sacerdote ligado à luz e um guerreiro, e para saber trabalhar com essas duas forças. Sabe, o momento de puxar a espada e o momento de puxar a espada com amor, né, de fazer carinho e tudo mais. Então, tem que ter sabedoria. Para isso, tem que ter consciência. Se você não tem consciência, você não sabe lidar nem com o seu coração, nem com a espada, e poderá ferir ou errar, sofrendo muito. Então, esta é a razão que é necessário todas essas transformações, mudanças dentro de vocês, que já estão nesse caminho. Se estão aqui me acompanhando, é porque estão nesse caminho. E estando nele, não tem volta mais. Não tem volta. Então, tem que ser bem feito, fazer bem feito. E é isso que eu procuro ajudar para que seja bem feito. Nos ajude a alcançar mais e mais pessoas inscrevendo-se no canal. Deixe seu like e um comentário. Gratidão.